provável que a gente conseguisse hoje manter comunidades urbanas muito grandes exclusivamente com alimentos in natura. Nós precisamos ter também acesso a algum grau de processamento e é muito bom que a gente caminhe para uma compreensão do papel que a indústria pode ter, melhorando o seu processo produtivo e oferecendo ao consumidor produtos processados com melhor qualidade nutricional. Quer dizer, diminuindo a transformação excessiva dos alimentos, diminuindo a necessidade de uso de conservantes e de outros aditivos e proporcionando alimentos mais seguros do ponto de vista sanitário, como o processamento já faz, mas também alimentos menos danosos à saúde e com mais nutrientes. Então, a indústria de alimentos hoje, por necessidade de atender o consumidor e também todos os movimentos que vêm acontecendo, já está fazendo uma busca constante e importante por uma redução de sódio, redução de açúcar, redução de aditivos, inclusão de fibras e diminuição do número de ingredientes. Este movimento eu entendo como já dado. Qual o grande problema? Muitas vezes a gente não tem um reconhecimento disso pelo consumidor. E muitas vezes o consumidor não quer este produto. O consumidor que está acostumado a comer aquele alimento com uma quantidade de sódio, por exemplo, e a indústria em busca de melhorar, diminui 30% o sódio. E o consumidor naturalmente percebe e ele fica muito bravo. Então, para a indústria, é um grande desafio também atender a esse consumidor. E a única forma que eu vejo isso é com educação. Para a população de hoje, eu preciso fazer essa mudança de hábito constante e gradual. A busca de alimentação mais natural, no início, foi mais pelo meu pai do que por mim. Eu tinha aproximadamente 130 quilos e tomava 5 medicamentos. Meu pai tinha diabetes tipo 2, hipertenso, pressão arterial alta. Aí quando voltei o médico, ele falou, você vai ter sérios problemas no futuro e você vai continuar sempre ter que tomar esses remédios e eu vou ter que aumentar o valor do remédio da sua pressão. Comecei a buscar uma nutrição natural, mais saudável e comecei a ter necessidade de eu cultivar meu alimento. Então, o Quintal da Vanessa ele surgiu aí. Começamos a plantar. Eu comia muito pouco legumes. E hoje, nós não passamos um dia sequer sem comer 3 ou 4 legumes. Eu era uma pessoa que eu não comia muitas frutas, não comia muitas verduras. Hoje eu não me vejo sem comer frutas várias por dia. Meu corpo pede, né? Passei a me alimentar de alimentos vivos e orgânicos. Toda alimentação, ela é saudável. Fritura nenhuma. Como eu fui beneficiado com isso, de 130 quilos, passei para 90 quilos. Eu eliminei 45 quilos. Eu não tenho mais alergia respiratória, eu tinha faringite, sinusite, laringite. E mais ou menos 8 meses depois, voltei ao mesmo médico. O primeiro exame a ser feito, reduzi 50% dos medicamentos. O índice da pressão caiu. 1 ano depois, fiz todos os exames e não tenho necessidade de tomar nenhum medicamento. O grande desafio é o crescimento populacional. Essas projeções que indicam 9 bilhões não nos assustam, porque há uma capacidade produtiva hoje para atender esses 9 bilhões. América do Sul, Mercosul em particular, é o grande produtor mundial de alimentos e tende a se converter cada vez mais no celeiro. O Brasil hoje é o segundo exportador de alimentos do mundo. A previsão da FAO é que na próxima década será o primeiro. E o agribusiness responde por grande parte da nossa produção. Toda vez que a gente vê uma agenda do agro aparecendo, a agenda econômica é a agenda que vem com mais força. É a agenda do saldo da balança de comércio, é a agenda das exportações, é o impacto nas contas do Brasil. Então, você tem essa agenda também da cadeia do agro, porque como o agro aqui no Brasil cresce muito, então ele tem uma cadeia de insumos para trás, uma cadeia de máquina, ele desenvolve o setor industrial. Então,
Acho que essa agenda econômica ela é super importante no agro e ele sempre vai dizer, olha, não tragam outros temas enquanto não reconhecer que essa agenda econômica tem grande relevância, né? O desafio é manter isso no futuro, manter isso com menos água disponível, manter isso com secas prolongadas, manter isso com furacão. Essa é a adaptação que a agricultura tem que fazer para o futuro. Produzir mais de uma maneira mais sustentável, usar menos recursos naturais. Fica que a agropecuária é o setor de maior emissão de gases de efeito estufa, né? E dentro da agropecuária, a produção bovina é a que tem, de longe, a maior contribuição nessas emissões. A gente está produzindo uma proteína de uma forma extremamente ineficiente, comparado com a agricultura 10 vezes menos eficiente. Você ter o gado como sua fonte de proteína é um enorme luxo, é um enorme desperdício. Recentemente, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer da Organização Mundial de Saúde, ela avaliou as carnes vermelhas e as carnes processadas como carcinogênicos para humanos, né? Então, com base nas evidências, o Instituto Nacional de Câncer recomenda que o consumo seja limitado a 300 gramas por semana. É quase que incompreensível como a gente se permite um processo ainda de utilização em tão larga escala da pecuária, né? A gente tem no Brasil, a pecuária é em torno de 180 milhões de hectares e em torno de 70 milhões de hectares de agricultura. O arroz com feijão é o que tem de melhor para a boa alimentação. Eu venho de lá da roça, eu venho do interior. Desculpe que sou brasileiro, sou bom sertanejo, sou bom lavador. Depois de 2 anos de seca, a seca caiu pelo chão e o agricultor fez a nova plantação. Eu venho de lá da roça, eu venho do interior. No ano de 1974, eu criei com a comunidade este banco de sementes comunitário. É um banco que repassa a semente para as outras comunidades. Que feijão você trouxe hoje, meu compadre? Preto. Feijão preto, o beirabinha preto, né? Esse aqui é o paveta, esse é o rosinha. E aqui é o preto. Rosinha também é o preto, é. E feijão preto. Vamos pesar, né? Foi criado com 10 famílias. Hoje chegou a atingir até 150 famílias. Quantos quilos de feijão? 10. Eu chamo dessa semente a semente da nossa paixão. É uma semente que vem passando de geração em geração. É um patrimônio verdadeiro. Aqui nessa nossa região, os bancos eles têm um papel fundamental para a melhoria das condições da segurança alimentar e nutricional das famílias. Porque é um espaço onde você tem uma diversidade importante de materiais adaptados e resistentes, assim como também você tem um espaço de você estocar sementes que vai servir para o plantio, mas também para a alimentação. Então, a gente consegue encontrar vários feijões, né? Várias favas, várias sementes de diversidade de jerimums, milho, quiabo, maxixe. Então, tem uma quantia muito grande de sementes de hortaliças também presentes nesses bancos, que representam os gostos, os anseios, né? E a forma também das pessoas se alimentarem. Como eu gosto de criar minhas galinhas de capoeira, eu já fico questando meus colegas com minha galinha de capoeira, mas eu com feijão. E hoje é o feijão latim de cacho, umas coisinhas lá dentro, uma jabazinha, um pedacinho do mocotó, um pouquinho de um corredor. Os números falam que 70% dos alimentos produzidos na mesa dos brasileiros vem da agricultura familiar. Pronto, chegou vovó com feijão. Então eles guardam geralmente sementes que vêm dos avós, dos pais, né? E também nas próprias trocas, né? Entre famílias, né? Entre vizinhos, né? Que tem esse trabalho. O Banco de Semente tem esse objetivo de solidariedade. Como eu sou apaixonada pelo feijão rosinha, alguém aqui tem um pouquinho para me dar? Eu tenho.
Se meu vizinho aí perdeu a semente, ou por um caso ou por outro não tem, aqui eu tenho no meu banco de semente, aí a gente vai, ele não fica sem plantar, ele vai e planta. É isso que a gente ainda continua. E já não estão pensando em mim, mas pensando na minha vizinhança, se não fez, eu tenho. O meu pai me convidou pra semear a semente do amor. E eu, ouvindo seu chamado, respondi: meu pai, aqui estou. A ameaça dos transgênicos, para mim, é perigosa, porque tira a origem da nossa semente. Sementes transgênicas é uma semente feita em laboratórios e aí vem atrapalhar a nossa semente. A transgenia é uma forma de você utilizar genes de bactérias e transferir esses genes para as plantas para que elas expressem características que elas normalmente não teriam. Geralmente elas expressam características de resistência a herbicidas ou resistência a ataque de insetos. Isso é a transgenia. O grande problema de uma transferência das plantas transgênicas para a natureza é que, uma vez elas se expressando nas populações naturais, é uma característica irreversível. Eu não consigo mais tirar a expressão desse gene da natureza. E a nossa preocupação é fazermos campo de sementes da paixão longe daquele que tem a tentação de plantar os transgênicos. Porque quando planta, um vizinho planta, vem contaminar a nossa semente. Que é a semente dos nossos avós, dos meus pais. Eles plantavam e hoje planta nós. A FAO tem procurado chamar a atenção para a importância de preservar essa biodiversidade, que nós chamamos in situ, nas fazendas. Evitar a homogeneização das culturas, as grandes extensões de monoculturas, porque isso reduz muito a biodiversidade. E reduzindo a biodiversidade, se reduz também os polinizadores. Então, há que ter algumas reservas florestais, por exemplo, para abrigá-los. É muito importante que a gente não pense que podemos converter o mundo num grande canavial ou num grande cafezal. Não, isso não seria bom para o mundo, não seria bom para o Brasil. Quanto maior é a escala da produção, mais dependente ela fica da interferência com insumos, com herbicidas ou com inseticidas, né? Geralmente, o ganho de escala, o tamanho da produção, ela vem junto com uma interferência cada vez maior no meio agrícola. Hoje a gente ocupa, isso na verdade desde 2009, a 3ª posição de principal ou maior consumidor de agrotóxicos no mundo. Ainda é permitida a pulverização aérea nas culturas brasileiras, em outros países isso já foi banido. Há também a utilização de determinados agrotóxicos que já foram banidos em outros países, justamente por associação desses agrotóxicos com implicações negativas à saúde, seja câncer ou outras doenças, mas muitos que são proibidos lá fora ainda são utilizados aqui. E também a isenção fiscal, Seria muito interessante se o nosso produtor evoluísse como consumidor. Sem tirar ele do negócio principal dele, como é que a gente faz com que ele olhe para trás na cadeia de insumo e fale, eu não quero isso que você está me ofertando, não. Eu quero isso aqui. Quer dizer, o produtor consumidor dizendo para o pessoal de agroquímico, de agrotóxico, para o pessoal de fertilizante e para o pessoal que está dando dinheiro para ele, dizer, olha, eu preciso de um cardápio diferente. Quer dizer, vamos encontrar esses produtores que são, assim, precoces, vamos dizer assim, ou mais inovadores, que estão a fim de olhar essa coisa nessa perspectiva, Isso eu acho que é um passo que a gente ainda precisa encontrar uma forma de fazer. Eu vejo que o Brasil tem um potencial agrícola enorme, de realmente ter uma agricultura transformadora e que a gente entre num fluxo e consiga fazer uma produção de alimento que esteja gerando vida em todas as instâncias, assim,
mas a gente ainda não tem nem 1 milhão de hectares orgânicos. E países como a Austrália, que tem um potencial agrícola menor do que o Brasil, são 17 milhões de hectares já orgânicos. Existe um estigma sobre a agricultura orgânica de que ela não pode alimentar o mundo. Mas existe um outro modelo que nós desenvolvemos para larga escala que lança a mão de outros recursos que multiplica essas potencialidades. E essa agricultura nós chamamos de agricultura orgânica revitalizadora. Nós temos aplicado isso em 20 mil hectares, em larga escala, e é possível aplicar-se essa tecnologia em outras culturas. Alguns experimentos que nós já fizemos indicam, por exemplo, que em soja, milho, algodão, é possível eliminar-se no mínimo 70% dos defensivos e fertilizantes químicos sem prejuízo à produtividade. Nós manejamos as potenciais pragas, né? Em verdade, um inseto não é uma praga. Praga é um estado, é uma situação quando a população do inseto sai de controle. Então, nós praticamos o controle biológico, criamos inimigos naturais, são insetos que são inimigos naturais das pragas da cana, criamos fungos também, que controlam algumas pragas, né? Então, a nossa especialidade foi desenvolver receitas de alimentação para a vida do solo. Ela, por sua vez, é que vai cuidar das plantas, da nutrição e da proteção das plantas. E ela faz isso muito melhor que os agrônomos convencionais, como eu fui um dia. Esses cupins migraram das florestas para a área de cana. E eles lá comiam matéria morta, galhos mortos, folhas secas, transformando a matéria orgânica. Eles vieram para cá e se organizaram de tal maneira no ambiente que eles baniram o cupim que comia cana-viva. É um princípio homeopático aplicado na agricultura. Cupim contra cupim. É o controle pelo mesmo. E quando o cupim defecar esse material, vai ser o alimento ideal da minhoca. Então é uma cadeia de eventos que leva a esse resultado que a gente está vendo no campo. Mas o mais importante não é o que se faz fora da planta. Nós aprendemos que quando nós alimentamos a planta naturalmente, essa planta ativa um modo fisiológico que permite a ela construir seus tecidos com moléculas de proteínas que insetos, bactérias e fungos não conseguem digerir. Isso funcionou tão bem que nos últimos 15 anos a nossa produtividade é 23% maior que a média do estado de São Paulo. E com uma longevidade dos canaviais de 50% a mais. Nós percebemos também que era possível requalificar o ex-cortador de cana para desempenhar funções mais nobres dentro do novo modelo de produção, no modelo orgânico. E atualmente o nosso modelo de produção ele demanda praticamente 3 vezes a quantidade de mão de obra rural que o modelo convencional de produção de cana-de-açúcar. Dá muito mais emprego. O que a gente observou depois de alguns anos, após ter eliminado a queima de cana e defensivos químicos, é que nós começamos a notar que ocorreu uma recolonização do ambiente agrícola pelas mesmas espécies de animais que vivem no solo da mata. Então, pássaros, répteis, anfíbios e mamíferos voltaram também a recolonizar e habitar os canaviais orgânicos. A um nível tão surpreendente que hoje a gente já consegue constatar aqui, verificar até 340 espécies de vertebrados superiores, o que é equivalente aos melhores maciços florestais do estado de São Paulo. Ou seja, uma área agrícola que apresenta onças, tamanduás, capivaras, lagartos, cobras, rãs e pássaros no mesmo nível de um ambiente natural, o que é muito compensador. Tá? Então, nós passamos a acreditar, e agora comprovadamente, que é possível o convívio harmônico entre vida selvagem e produção comercial. Geração de riqueza, empregos, impostos, quer dizer, eles não são conflitantes.